Olá, vamos a mais um momento do Despertando. Roda a vinheta. Hoje nós vamos falar de dar e receber. Muitas vezes, nosso pensamento nos leva sempre àquele passado chato, tristonho, e a gente quer, às vezes, continuar encontrando respostas para uma coisa que já foi há muito tempo. Aquele desejo mais secreto de que acontecimentos não deixam de existir no nosso pensamento. E aquilo vai sempre trazendo uma realidade que parece que ainda está acontecendo aquilo. É sempre uma vontade da alma em aceitar o rumo dos acontecimentos que certamente são contrários ao que você gostaria. E a gente continua aceitando lembrar daquilo que não é o que você realmente está com vontade. Isso é muito chato, porque torna o pensamento vicioso. Esse vício de pensamento leva a um caminho único. Você não consegue trazer novidades para a sua vida. É sempre aquele caminho, aquele pensamento que fica ali circulando, circulando, circulando. Se nós quisermos ajuda, a ajuda vai ser muito pequena, porque a gente não consegue estabelecer um- uma conexão nem com as pessoas, nem com o universo. E a gente começa a se achar até desamparado. Poxa, ninguém me ajuda. Poxa, Deus não está do meu lado. O que acontece é que a gente não consegue perceber bem o que realmente pode ter de auxílio. É preciso se desgrudar, pelo menos se distanciar e sair dessa rota mental que está sempre trazendo o mesmo acontecimento para a sua consciência. O que acontece é que, se a gente não der chance para as inspirações do alto, nós não vamos encontrar saída. E existe isso. O pensamento tem a possibilidade de se tornar esse círculo e ficar rodando. Por quê? Porque o pensamento é de ondas. E se eu fico sempre na mesma onda, ele acaba fazendo círculos na nossa consciência e a gente não consegue refletir a saída daquele circuito. Fica fixado num único acontecimento durante muito tempo. Às vezes dias, às vezes horas, às vezes meses, às vezes anos. E, consequentemente, difícil de se resolver. É uma cena de um mesmo filme que você está vendo. Imagina você sentar no cinema e ficar passando a mesma cena. Você vai enjoar, né? Pois é, e é isso que acontece. Nós ficamos passando a mesma cena, aquele acontecimento que não consegue desaparecer, que você não consegue esquecer, que você não consegue desviar, que você não consegue resolver. Mas, no entanto, nós temos possibilidade de renovar esse fluxo de pensamento, de trazer para nós uma melhora espiritual. O importante é que haja um, é, um olhar para o nosso sofrimento de uma forma desgostosa. Eu não quero mais isso. Eu vou descolar do meu sofrimento. Ele vai para lá e eu vou para cá. Essa neutralidade, esse descolamento, vai permitir que eu tenha uma liberdade de pensar, de sentir, de agir. Isso acontece uma vez que você consiga abrir mão de ficar centrado no mesmo,
no mesmo pensamento voltado para si mesmo. Consegue se desgrudar de si mesmo, olhar para fora. E aí, nesse olhar para fora, você vai ver que, primeira coisa, o pensamento já vai se desviar daquele círculo, aquele círculo vicioso do sofrimento. É a primeira coisa que você percebe quando você aceita desligar o pensamento disso. E aí, o que acontece? Cria-se um espaço vazio. Aquele espaço que estava preenchendo com aquele círculo, você consegue colocar ar ali. Ainda não é um novo pensamento, mas fica vazio. E aí, nesse espaço, a gente cria condições de agir para buscar alguma coisa que seja uma solução do problema. Então, veja bem, parou, se desligou, eu não quero mais pensar nisso, ainda não tenho mais o que pensar, mas tem esse buraquinho aqui, esse ar que está passando. E aí, ali, eu vou buscar a solução para resolver esse problema. Esse espaço propicia que aqui haja um fluxo benéfico para que o plano espiritual que está querendo nos intuir lance alguma proposta, lance algum benefício. E aí, você escuta a campainha da porta. Uma pessoa pedindo um alimento. E aí, você dá o alimento. Quando você volta para casa, fecha a porta, você já vai ver que não é igual o pensamento. Alguma coisa já entrou naquele buraquinho que estava aberto. Estou fazendo bem a alguém. Então, fazer o bem ao semelhante é justamente abrir uma porta para oferecer o pão para alguém. Depois desse passo, você vai passar a perceber a fome do outro, a perceber as necessidades do outro, a dor do outro. E aí, aquele sofrimento que estava te atrapalhando vai ser substituído, ou pelo menos misturado, com outros sofrimentos. Quando você fechar a porta, vai sentir esse bem-estar. Terá vontade de fazer alguma coisa para você ou procurar alguém, um telefonema, para ligar para alguém que você nunca mais falou. Vai sentir fome, vai querer comer alguma coisa, vai ligar a televisão para ver um filme. Dar é abrir a porta para receber a força que você precisa. A gente não pode querer que o sol entre com as janelas fechadas. A janela com todas as persianas fechadas não entra sol na nossa casa. E é isso que acontece quando você fica com esse pensamento circular, fechando as janelas da sua mente. E você aí não recebe o sol, você não recebe a luz do universo que traz intuições para você. Dar e receber são mãos duplas que precisam estar sempre conjugadas na nossa vida, para que a gente não fique estacionado em pensamentos circulares, em rotinas de pensamento, em ruminações de pensamento. Pensa nisso e abre a porta para ver quem está batendo nela. Fique bem.